Mulher Pode. Você acompanha o nosso podcast? Se você não acompanha, eu te faço um convite. Fique com a gente, acompanhe as histórias das mulheres que são do PL, que estão fazendo a diferença na política. Elas contam a trajetória delas, as experiências também, são muitas vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, porque o nosso podcast Mulher Pode foi criado para isso, inspirando mulheres, outras mulheres, para que elas participem mais da política. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal e com muito orgulho sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Esse aqui é um espaço para você. Se está assistindo, gostaria também de participar com a gente desse podcast, manda um recadinho que nós vamos entrar em contato com você e trazer aqui para você contar das suas experiências. Quem vai contar hoje a experiência que tem, a trajetória, como começou na política, é a doutora Juliane. Você sabe quem é a doutora Juliane? Bom, se você é da cidade de Orlândia, você sabe sim, porque ela é vereadora na cidade, é o primeiro mandato dela e tem uma trajetória muito bonita que vai compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Juliane. Nós queremos saber de você, né? Tudo que você puder falar para a gente sobre política, sobre mulher na política, sobre esse despertar, porque a doutora Juliane contou que ela é uma médica, tem 22 anos de profissão e essa foi a primeira disputa eleitoral e já, né, mesmo sem quase não fazer campanha, já foi eleita. Exato. Já a história já agrada, né? Uma mulher que não era política, que exerceu a medicina com vocação, porque ninguém fica, né, tanto tempo na política no SUS se não for por vocação. Então, seja bem-vindo, use esse microfone, porque o espaço é seu para você contar para a gente um pouco das suas experiências. Muito obrigada, Rosana, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Realmente foi um despertar mesmo que eu acabei tendo através da minha profissão, né? Eu sou médica do SUS há 22 anos e atendo no município de Orlândia, que fica a 400 quilômetros aqui da capital, nas unidades básicas de saúde. Fui médica de família durante mais de 5 anos em um bairro específico. Então, e assim, eu fui vendo ao longo dos anos que realmente como que a gente tem que ser uma pessoa política de verdade, participar da política. Porque apenas como médica, a minha atuação era muito restrita, né? Eu levava reclamações, pedidos e muitas vezes não eram atendidos, não eram nem atendidos nem entendidos, né? Então, com o passar dos anos, eu comecei a perceber que um dia eu teria que encarar realmente para melhorar os serviços de saúde do município, ser uma pessoa política, né? E eu tive um acontecimento de uma vez ser retirada de uma UBS muito populosa e fizeram um abaixo-assinado com mais de 2.500 assinaturas, na época que não tinha WhatsApp, rede social. Fizeram uma abaixo-assinado para você voltar. Para eu voltar com mais de 2.500 assinaturas mesmo, né? Então, há 10 anos atrás foi isso e eu fiquei com isso na minha cabeça por muito tempo, falando, não, eu tenho uma relevância política, né? As pessoas realmente confiam em mim. Eu acho que o trabalho que eu venho feito, né, como médica, eu prezo muito pela empatia, pela humanização da medicina. Quando eu cheguei no município, tinham lugares que eu atendia que não tinha nem cadeira para o paciente sentar, porque tinha que ser rápida a consulta. O paciente me perguntava se podia ser mais de um problema para ser falado. Eu falei, quantos você precisar, porque antigamente era uma consulta, uma queixa, né? Nossa. Então, assim, eu fui modificando todo esse atendimento com os pacientes e isso deu muito certo, porque é o que a gente precisa dar o melhor que a gente tem para o outro, né? Principalmente sendo médico. E aí você criou esse vínculo com a população de Orlândia. Sim, eu acabei indo para todas as UBSs da cidade. E quando foi o convite para você, olha, doutora Juliane precisa ser candidata? Como foi? Eu tenho um amigo, Murilo, ele é do PL e ele foi vereador por 2 mandatos. E eu sempre questionava muito ele em relação às demandas que eu tinha em relação à saúde. E ele sempre falava, não, mas você já parou para pensar que você tem que ser política, você tem que ser vereadora pelo menos, né? Porque você tem que ajudar, você tem uma cabeça, você tem a mesma ideologia, né, que você tem na medicina, você tem que levar para a política também.
E daí em 2023 que eu comecei a me encorajar de verdade, né, para daí 2024 entrar na disputa. E como foi sua campanha? A minha campanha foi mais discreta. Eu trabalho, né, pela prefeitura, então tinha muito medo até de ser retirada ali do meu posto, porque era a oposição que estava no poder. E foi muito interessante porque os pacientes ficavam sabendo que eu era candidata e eles fizeram a campanha para mim. Eu fui a segunda mais votada, com uma diferença de 85 votos para o primeiro colocado. Então, muitos falavam para mim, quando sabiam que eu era candidata, que não ia votar em mim porque tinham medo que eu não atendesse mais. E vários outros, não, ela vai ajudar a gente ainda mais. Né? Então, foi uma alegria, realmente, quando eu fiquei sabendo do resultado. Eu não esperava uma votação tão expressiva, mas eu fiquei muito feliz. E meu gabinete é nos meus consultórios, na verdade, hoje, né? Porque eu atendo 40 pacientes por dia, em 2, 3 UBSs ao dia. Então você não deixou o seu trabalho de médica? Não, para mim a medicina, ela tá assim, em primeiro lugar, e a política tá andando ao lado, porque eu tenho todas as demandas, né, da população, muito relacionada à área da saúde. Eu tenho um excelente relacionamento com a Secretaria da Saúde, nós compartilhamos os mesmos ideais de fazer uma reestruturação na saúde do município, porque assim, realmente, como que as pessoas certas têm que estar no lugar certo, né? Na época da pandemia, um pouco antes, um secretário da saúde fechou a maioria das UBSs da cidade, reduziu para 50% o atendimento, e isso lota o hospital. Daí teve Covid e tudo virou um caos, e para destruir é tão rápido e para reconstruir demora tanto, né? A gente está com um projeto aí de 24 milhões para reestruturação de toda a parte da saúde pública do município, das UBSs e do funcionamento do que estava desativado para reativar. E que eu acredito que vai dar certo, né? Eu me sinto como uma representante mesmo, uma porta-voz aí da Secretaria da Saúde também, para a gente poder fazer esse movimento de dar o atendimento devido para o paciente, para que não fique em fila de 10 anos de cirurgia como a gente estava tendo. Então a gente está tendo vários programas dentro do município, da Fila Anda, que está sendo colocado uma verba expressiva para que esses pacientes realmente realizem aí os procedimentos que eles precisam, ou atendimento com o especialista que a gente não tem no município, ou as cirurgias que a gente precisa fazer, exames, ressonância, às vezes demora 2, 3 anos para a gente conseguir, e muitas vezes o paciente precisa do laudo para fazer um afastamento, para né, ter aí o desenrolar aí do seu tratamento também. Agora são 40 mil habitantes na cidade. 40 mil habitantes. Qual é a principal dificuldade que você vê hoje para que se faça uma boa gestão na área da saúde? Todo mundo fala, falta recurso, mas muitas vezes não é só isso, né? Você esteve do outro lado, ouviu as queixas da população, mais de 20 anos acompanhando essas dificuldades. Além do problema que o SUS enfrenta, que é a falta de recurso, quais são as outras dificuldades, os desafios para fazer essa gestão municipal numa cidade que tem em torno de 40 mil habitantes? Eu acho que tem que o secretário da saúde, toda a Secretaria da Saúde, ela tem que estar realmente muito envolvida, né? Muitas vezes a gente teve secretários médicos que faziam 2 horas por dia de gabinete, né? De trabalho como secretário e trabalhando o restante. Hoje a gente tem pessoas que são altamente capacitadas, que realmente entendem o funcionamento do SUS, porque é diferente o médico que trabalha no convênio fazer a gestão do SUS e do SUS do convênio, né? Então hoje a gente tem a sorte do secretário da saúde ser uma pessoa extremamente capacitada. Então ele vai descobrindo recursos, ele vai trazendo recursos que realmente muitas vezes o município não precisa arcar. Recurso federal, estadual, que realmente pode se adequar à nossa realidade e que a gente possa realmente fazer essa expansão novamente, né? Porque como a gente, uma avaliação que eles fizeram, se a gente tem 40 mil habitantes, a saúde hoje atende 15 mil habitantes. Então, o que acontece? Os atendimentos cheios nas UBSs e o hospital enxugando gelo, não conseguindo atender a demanda que precisa. E muitas vezes, eu sou médica
eu gosto muito da parte de prevenção e promoção de saúde. É o que eu mais gosto de fazer dentro da medicina. E como que realmente a gente tendo esse olhar para cuidar, para prevenção e promoção da saúde, como que a gente evita o paciente chegar no hospital descobrindo ali que ele tem uma pressão alta, um colesterol alterado, sendo que se ele fizesse um acompanhamento devido, ele nem estaria no hospital. Né, ele estaria tomando suas medicações que são necessárias, mas ele teria saúde, né? Muitas vezes ele descobre a doença num momento muito grave, muitas vezes já num infarto, num AVC, muito mais difícil tratar assim, né? Você acredita que também há muito desperdício? Por exemplo, a pessoa vai numa unidade, aí ela não tem atendimento, aí ela vai na outra, é indicado tomar um remédio, aí ela volta, ela fez um exame, aí o exame demorou muito tempo, no dia que marcou o exame ela não foi. Como se resolve isso? A informatização em muitos municípios não é uma realidade, né, ainda, que a gente vê hoje esse movimento do Estado em unificar tanto o CROSS como os atendimentos. Às vezes as UBSs não conversam entre si, os sistemas são diferentes. É possível corrigir isso para que a gente faça uma melhor gestão do dinheiro, que já não é muito? Com certeza. É o que assim está previsto nessa reestruturação da saúde, colocar a saúde digital. Né? Que realmente todos os sistemas sejam interligados para que o paciente realmente tenha o atendimento, já seja agendado o retorno com o especialista. A questão das filas dos exames num município pequeno, que depende de Franca, Ribeirão Preto, que são cidades muito maiores, às vezes isso se demora muito. A ressonância demorar 3 anos para você fazer, para você ter um diagnóstico, para fazer uma cirurgia, paciente passando de posto em posto por causa de dor, né? Então, assim, a saúde digital ela é fundamental. Primeiro, para ter essa conversa entre todas as unidades. O segundo, é muito importante a gente pensar que as unidades de saúde da família, elas são extremamente importantes. Ali, o paciente que vive naquele bairro, ele vai ter um médico que vai estar fazendo toda a assistência dele. Então, o médico conhece ele, conhece a família dele inteira, sabe dos seus tratamentos. Eu já fui médica de família durante muitos anos e funciona, né? Então, a gente descentralizar a saúde e deixando essas UBSs bem com bons profissionais, com ginecologista, com pediatra, com clínico, que realmente faça o atendimento continuado dessa população, você faz os exames programados, você tem os retornos, então isso dá muito certo. Eu fui chamada 3 anos atrás para reinaugurar o Centro da Terceira Idade no município. Hoje temos 2.000 pacientes e eu faço retornos programados com eles de 6 em 6 meses. É aquela busca ativa, não? Não, eles frequentam o Centro da Terceira Idade e tendo uma médica lá, eles começaram a me conhecer e daí eles começaram a ir mais nas atividades, a frequentar o consultório médico, se sentiram acolhidos, né? Porque eu vejo o paciente como um todo, né? Eu gosto do tratamento realmente humanizado, né? Não uma queixa, uma consulta, né? Todos os problemas que eu puder resolver, porque muitas vezes eles estão interligados e muitas vezes o problema que o paciente vem falar para mim não é o problema real dele, né? Então a gente tem que ter esse vínculo com o paciente. E com a terceira idade, isso eu acho mais fácil, porque realmente eles gostam, né, dessa permanência, até assim, horários, eu não posso ficar trocando muito de horário, porque senão fica tudo meio bagunçado, mas a gente tem tido muito sucesso. Os pacientes não têm ficado com a saúde muito alterada. Logo que eu já vejo, a cada 6 meses eu faço alguns exames, ali são quase 20 exames, então eu acompanho eles sempre. Então começou a alterar a vitamina, o PSA, o homem, a mulher está com um nódulo na mama, é muito mais rápido, né? Então, assim, eu consigo fazer um diagnóstico precoce, consigo já iniciar o tratamento, consigo falar com a família que está começando com um quadro demencial, já encaminhar para o neurologista, iniciar a medicação, fazer acompanhamento. Então, assim, como que realmente você descentralizar e você ter vários núcleos que funcionam com aquela população que circula lá com uma certa frequência, eu acho que é o melhor caminho para realmente a gente ter uma boa saúde. Porque eu falei, quando eu fui empossada, eu falei, a gente tem que agora tirar a nossa saúde da UTI. Né, porque estava assim realmente num estado de calamidade, né, as pessoas fingindo que estavam tratando, os médicos fingindo que estavam fazendo atendimento. Então agora eu estou
percebendo realmente que a gente está colocando tudo no seu devido lugar. E esses mais de 20 milhões que você falou que estão sendo investidos na infraestrutura da saúde, eles são parceria com o Estado, parceria com o governo federal? Na verdade, a gente tem uma previsão de 24 milhões para reestruturação. Né? Então, ao longo aí dos 4 anos, vamos lutar para conseguir todos esses recursos. Né? Conseguimos o recurso federal para a construção de uma UBS, porque a cidade vem crescendo. Então, uma UBS vai ser construída com recurso federal. E agora, acho que parte de nós mesmos, né? Nós, vereadores, ir atrás das emendas parlamentares, atrás das emendas impositivas, né? Para nos unirmos também, para deixarmos um legado, né? Porque existe todo um centro de saúde aí que está sendo programado para ser construído, que vai ser excelente para a população. Eu tenho uma experiência para contar do nosso governador do estado, que enquanto fazia campanha, e ele ia nos municípios, muitos lugares onde ele visitava e fazia os seus discursos, ele ouvia: nós precisamos de um hospital, nós precisamos de essa unidade. E ele era categórico, né, e bem franco, ao falar muitas vezes, né, esses pedidos vinham de prefeitos que não tinham a noção, né, da realidade ali e tinham a ideia de que se eles construíssem um centro, um hospital, eles iam agradar a população. Só que o governador sempre falava: olha, 30%, né, existem os números, os relatórios que indicam que 30% das unidades espalhadas pelo estado, elas não funcionam, né, completamente, porque falta recurso. Então, mais do que construir alguma coisa, né, um novo hospital, é preciso garantir o custeio desses lugares, né, que já estão, às vezes, fechados. E é a realidade hoje. Os que mais vão no secretário de saúde do estado, que é o doutor Eleusis, vão falar: olha, nós precisamos construir, nós precisamos... às vezes já construíram na outra legislatura, no outro mandato do outro governador, e hoje não tem o custeio. Então, é preciso também mudar, você como médica sabe dessa realidade, é preciso mudar a cabeça dos políticos com relação a esses pedidos também, né? Nossa, com certeza, a gente tem que realmente... Eu confio muito em todo o estudo que foi feito, porque são pessoas extremamente capacitadas, né? E que vem estudando a demanda que a gente tem. E realmente, não adianta você construir e não ter o acabamento, né? Você não colocar para funcionar depois. Não ter como manter, porque a população fica mais revoltada ainda, com porque certeza. Ela vê lá a unidade parada. Temos exemplos na minha região, né, de locais que ficaram ali 3, 4 anos fechados, porque foram construídos sem essa previsão de manutenção, né, porque isso não adianta para a população. Outra situação que eu gostaria de saber a sua opinião como médica é com relação à telemedicina. Se fala muito de telemedicina, de implantar telemedicina. Qual é a telemedicina que você acredita que pode funcionar e ser aplicada como política pública? Eu acho que, por exemplo, no meu município, que é uma cidade pequena, que a gente não tem vaga para várias especialidades. As especialidades que a gente tem demanda reprimida, que a gente não tem vaga, a telemedicina se faz essencial, né? Porque o paciente vai ter um primeiro contato com aquele especialista, vão ser solicitados exames. Eu acredito que a telemedicina, ela deve ser integrada aí à saúde digital, né? E que realmente vise, a princípio, até para as pessoas se acostumarem, para todos se acostumarem, o que está mais faltando. Por exemplo, no meu município é oncologista, hematologista, que às vezes é difícil ter ali na cidade, né? Porque se eles são especialistas conceituados, eles estão nos grandes centros. Então, assim, me falta, às vezes eu tenho dúvida, até mesmo, assim, para tirar de um paciente, o que eu gostaria muito que avaliasse para ver se está correto, até a conduta que eu estou tomando, sabe? E a telemedicina, eu acho que ela se faz essencial, principalmente nos municípios pequenos, que a gente não tem esse acesso, sabe? E tem pouca vaga.
né? Então, eu acredito que vai ser assim um divisor de águas realmente quando isso começar a funcionar. Já foram atrás, a Secretaria da Saúde já está tendo aí as previsões para que isso aconteça e que realmente a gente consiga ter o sucesso aí que a gente precisa para as especialidades que a gente não tem, principalmente. Porque clínico a gente tem bastante, ginecologista, pediatra, cirurgião, em uma cidade menor, né? Mas os grandes especialistas aí, infelizmente, a gente não tem o acesso. Agora vamos deixar a doutora Juliane de lado um pouco e vamos falar da Juliane, mulher que está enfrentando esse desafio de ser vereadora, traz toda essa bagagem da área da saúde, e isso é importantíssimo, porque quando as mulheres entram para a política e começam a fazer parte das decisões que podem mudar os rumos da cidade, do estado e do país, elas trazem toda a experiência que tem. Então, como é para você uma mulher, é a única mulher vereadora? Única mulher vereadora. Única mulher vereadora, estar na Câmara Municipal. Você enfrenta preconceito, eles aceitaram, os vereadores aceitaram bem, porque você é uma mulher com bastante conhecimento, né, que está ali. Como é que foi a recepção e quais são os desafios que você está enfrentando? Olha, a princípio eu fiquei com muito medo, muito receio mesmo, mas eu tenho um bom relacionamento com todos ali na Câmara, né? Eu sou a primeira secretária, eu quis muito ser da mesa, porque eu falo, não, acho que eu sou a única mulher, eu tenho que estar numa posição de destaque também, né? E, assim, tenho um bom relacionamento com todos ali na Câmara. Diretamente nunca tive nenhum ataque, mas veladamente alguns, né, de algumas sabotagens, mas eu tenho muito orgulho de ser uma representante da população. Eu vejo que quando encontro mulheres, elas ficam muito felizes, elas falam, nossa, doutora, eu torço tanto por você, que dê tudo certo, você está representando a gente muito bem. Então, assim, eu acho que eu tenho uma credibilidade já da minha profissão, né, que eu estou tentando estender aí para a área da política, que realmente, assim, eu não era uma pessoa política, nunca me interessei muito, comecei a me interessar na época que o Bolsonaro foi eleito. Sempre gostei muito dele, da Michelle Bolsonaro, dos valores, né, que a gente tem no PL, e daí, assim, tô me arriscando, né, tô aprendendo. Eu falo, foi muito importante o evento que vocês fizeram do PL Mulher em Brasília, eu participei, conheci várias outras mulheres, eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento divulgado, que a gente se sinta realmente acolhida para fazer uma melhor gestão, né, porque eu sempre fui médica a vida inteira, e daí agora ser política é um novo desafio, uma nova faculdade para mim. E nesse encontro que nós fizemos com as mulheres, foi assim, nítido ver ali, né, o carinho, o cuidado que partiu da presidente nacional do PL Mulher, de dar bastante embasamento para quem está começando, por exemplo, na carreira, né, como vereadora. Tinha até aquela necessaire política, Isso, né, que mostrava os passos, como você tem que fazer, ideias de projetos de lei. E as palestras também foram muito interessantes. Foram sensacionais. Eu fiquei tão agradecida de ter participado, de ter conhecido todas as mulheres que eu conheci lá, porque foi um clima tão envolvente, realmente, sabe? De empoderamento de verdade, sabe? De todas nós ali. Que todas nós podemos fazer uma boa gestão, que a gente pode aprender que os valores que a gente tem de princípios, que eles têm que ser estendidos para a política, né? A questão da família, né, de edificar uma nação, eu acho isso, assim, sensacional, porque são os meus valores, né, realmente, assim, é o que eu quero levar adiante, né, da mesma forma que eu tenho a empatia com o meu paciente, eu tenho na política também, né, a gente tem esse olhar, uma política afetiva, eu acho que que a Michelle Bolsonaro conseguiu transformar, criar, na verdade, né, porque ela é uma mulher forte, ao mesmo tempo que ela é uma mulher sensível, ela se importa, ela combate todos os desafios que eles vêm enfrentando, mas ao mesmo tempo não perde a doçura, não perde o amor, não perde o afeto, o olhar para o deficiente, né, todos os trabalhos que ela já fez dentro aí da política, né, e que ela vem fazendo agora no PL Mulher, eu acho assim sensacional, realmente é um direcionador, né, para a gente não se perder, porque realmente os valores
para mim também, assim, eles são inabaláveis, né? Eu não vou me render a propostas, a nada que não façam parte do que eu acredito, do meu caráter, né? E eu vejo, assim, lindo, né? O PL Mulher realmente transbordando todo esses valores para todas, né? E eu percebi que todas as mulheres saíram muito fortalecidas desse encontro. Foi muito interessante, foi muito bom. Como que o PL Mulher tem se desenvolvido ali na cidade, né? A gente, enquanto liderança do PL Mulher, eu sou a presidente estadual do PL Mulher, nós temos uma missão: fazer com que cada município do estado de São Paulo tenha uma presidente municipal do PL Mulher, seja uma mulher que esteja ali como referência, que agregue outras mulheres, que desenvolva esse trabalho com essas células, por exemplo, do nosso programa, que é o programa Alicerça Brasil, onde você planta semente ali de discutir a política com o seu vizinho, com a sua vizinha, com a sua cunhada, que façam pequenos encontros, porque nós acreditamos muito nesse trabalho, né, de ir contagiando e fazendo essa transformação, porque as pessoas, de modo geral, elas não gostam da política. Não, né? Mulher também, muitas, numa cidade de interior, menos ainda. As mulheres parece que são mais rigorosas até com as próprias mulheres. Exato. Porque se a gente é mais da metade da população e ainda tem tão pouca representatividade, é porque as mulheres são mais exigentes quando elas decidem votar em alguém e numa mulher, parece que cobram mais. Mas nós estamos aos poucos provando que isso pode ser modificado, né, com os nossos talentos, né, quem que pode criar mais projetos ou fiscalizar melhor a saúde do que uma médica. Com certeza. Que durante tanto tempo teve essa experiência acumulada de lidar com pessoas, né, de ouvir as queixas e de estar ali, né, atenta, né, ao que está errado também, né? Que está errado e não poder. Você falou que o que te motivou é que você, como médica, não podia tomar as decisões, porque você era uma médica. Quem tomava as decisões eram os vereadores, né, e o prefeito da cidade. Você tem sonho de ser prefeita um dia da sua cidade? Olha, nunca pensei, mas me falam isso todos os dias. Os pacientes falam, ai, doutora, a próxima eleição você vai ser prefeita. Eu falo, nossa senhora, eu tenho tanto a aprender ainda. Né? Eu quero, assim, realmente, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, eu quero, se eu ajudo centenas, agora como vereadora eu vou poder ajudar milhares, né? Quem sabe um dia eu posso ajudar até milhões, né? O meu objetivo realmente é de poder ajudar cada vez mais. E em relação ao PL Mulher, eu penso realmente de conseguir ser presidente até da regional ali, sabe? Que vai tanto da minha cidade, de Orlândia até Ituverava. É um Você é a presidente hoje do PL Mulher? Não. A gente está montando o PL Mulher lá. Ah, então, olha, já vou colocar aqui, Orlândia. E eu tenho muita vontade mesmo de poder agregar realmente mulheres que vêm conversar comigo para a gente formar realmente esse grupo para realmente disseminar os valores, os reais valores, né? Os melhores valores que a gente tem, que é Deus, pátria, família e a liberdade, né? Eu sou muito assim, acredito muito que a gente tem que alicerçar de verdade mesmo. Eu acho que todo esse diálogo que o PL Mulher vem tendo, ele é muito assertivo, né? É o que a gente estava precisando e a gente não tem. E a tua família, como encarou esse papel novo seu? Com muito medo. Né? Porque a gente sempre ouve falar que política é ruim, que é um lixo, que tem que tomar muito cuidado. Realmente, cuidado a gente tem que ter mesmo, mas eu acho que a gente tem que ter mais cuidado de colocar a política na mão de pessoas que a gente não acredita, que não tem valores, né? Assim, eu não tô na política para mim, eu tô pela população, né? E eu vejo que muitos, infelizmente, estão só por si, por ganhos próprios, né? Então, eu acho que eu venho mostrando que realmente eu não fui corrompida, não vou me corromper, e que eu tô segura porque eu tenho aí minhas crenças, eu tenho a minha ideologia que é muito bem fundamentada, né? O grande desafio que as mulheres têm exercido nesse ambiente político é mostrar que tem um jeito diferente de fazer política, né? A política, como você falou, afetiva, a política com coração, porque todo mundo sempre fala, na política você não pode pôr o fígado, não pode pôr o coração. Mentira!
Ao contrário. Tem áreas que a gente precisa colocar. Ao contrário, a política não pode ser feita do jeito que muitos estão fazendo, que é a política para si próprio, né, para se beneficiar. Então, eu muitas vezes também luto bastante lá na Câmara Federal e quando eu estou nas cidades, né, para mostrar que tem um jeito diferente, sim, de fazer política, que é por vocação, que é por missão. Não tem um bombeiro, né, que vai lá e se você falar para mim que eu tenho que entrar num lugar que está pegando fogo para salvar alguém, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não é a minha vocação, né, arriscar a vida desse jeito. Como tem o padre, como tem o pastor, também nós temos que ter políticos que sejam vocacionados. Aliás, tinha que ser para todos. Né? Não poderia ir para a política porque é pesado, não é? Para as mulheres, então, é o dobro do peso, porque a gente não deixa também o nosso lado de, né, mãe. Eu sou mãe de 2 meninos, você tem filhos? Eu tenho um filho de 10 anos. Tem um filho de 10 anos que você sente também, né? Com Precisa certeza. muito de você. Então, nós estamos entrando na política e ocupando esses espaços e encarando a política de uma forma diferente. A mulher, na sua maioria, ela não entra porque ela quer poder. Ela entra na política porque ela tem um propósito, né? Ou é uma situação como a sua, que você via tantas dificuldades na saúde, mas não estava ali na liderança para poder tomar as decisões. No meu caso, como jornalista, também vi tantas e tantas dificuldades da minha gente, das pessoas do meu lugar, e me sentia, porque o jornalismo mostra o que está errado, mas não tem poder de mudar. Ele tem poder de chamar a atenção, de falar para a população e despertar as autoridades, mas não tem poder de mudança. Então, eu tenho já nesse podcast Mulher Pode entrevistado muitas mulheres que estão em mandatos, muitas mulheres que estão em espaços de poder, e é comum, 99,99% das mulheres que eu já conversei, elas querem a mesma coisa, elas querem mudar a política e transformar e ajudar as pessoas. Então, Exato. Isso é fundamental. É um olhar humanizado mesmo, né, que a gente tem para a população. Então, eu te agradeço, doutora Juliane, por esse bate-papo, que você tenha, né, um trabalho maravilhoso na cidade, que já é reconhecido e que seja ainda mais reconhecido, que vocês acompanhem, população de Orlândia, acompanhem cada vez mais o trabalho da doutora Juliane e que você tenha muito sucesso e que ocupe cada vez mais espaços. Então, quero agora, nesse final, que você deixe um recado para a população da sua cidade, que lhe acompanhe, e para as mulheres também, que, né, se inspiram na gente, no trabalho que nós estamos fazendo e que olham e talvez pensem, esse jeito de fazer política eu também posso fazer na minha cidade. Eu agradeço muito o espaço de ter o convite para vir aqui, né? E eu acredito assim que realmente a gente tem que preencher os espaços, né? E que a mulher, ela pode preencher o espaço que ela quiser, ela pode ser o que ela quiser, né? Não existe mais aquela mentalidade de antigamente que mulher só podia fazer isso ou aquilo. Não, nós somos aí um pouco mais de 50% da população, né? Então, que o recado que eu deixo é que realmente as mulheres lutem pelos seus espaços, né? Quanto mais mulheres juntas, mais força teremos, mais transformações conseguiremos fazer. Obrigada. Muito beijo obrigada. para você. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso podcast Mulher Pode. Se você gostou desse bate-papo, também é uma liderança importante aqui no estado de São Paulo ou na sua comunidade, quer participar com a gente, quer vir aqui para contar a sua história, deixa um comentário, põe um contato que nós vamos chamar você para estar aqui com a gente, porque no PL Mulher, a mulher tem espaço, tem voz e transforma de verdade a política. Um beijo e até a próxima.